amores, tudo bem com vocês? Olha a tia Aline aqui para dar aula para vocês hoje do terceiro ano. Hoje nós vamos ter uma aulinha de redação e ortografia. Muitos de vocês já me conhecem, mas tem alguns que não, então eu vou me apresentar. Meu nome é Aline, tá bom? Sou professora aqui do Instituto Educacional São José e já tive o prazer de dar aula para muitos de vocês. Quem não me conhece, estou aqui mais uma vez, ok? Olha só, hoje na nossa aula de redação e ortografia, nós vamos fazer a correção das atividades, né, que a professora tinha passado, e vamos continuar em redação com tirinha, e em ortografia nós vamos continuar com M antes de P e B. Bora lá? Olha lá, página 113, vocês têm essa tirinha, né? O que é a tirinha, gente? E aí? A tia disse o que era a tirinha na aula passada. É historinhas curtas, que geralmente tem de 3 a 4 quadrinhos. Não mais que isso, tá, gente? Geralmente ou vem só imagens, que você pode interpretar, ou vem as legendinhas, olha só como tá aqui nessa, né? Tem legendas e tem caras e bocas aqui, né? Todo mundo fazendo, que só em olhar você já imagina do que se trata a tirinha. Mas foi colocado umas legendas para você saber exatamente do que se trata. Então, olha só, primeira questão lá do livro de vocês. Charandu é o nome de quê? E aí, gente, é o nome de quê, o charandu? Lá no textozinho dessa própria página lá que tem a tirinha, vem dizendo o que é charandu. E aí, o que é o charandu? É o nome de um grupo de artista, do qual a autora fazia parte. Tia, que autora é essa? Da tirinha. Como é o nome dela? Olha só, quer saber aqui na próxima questão. Quem é a autora daquela tirinha? Quem é? Marta Oliveira. Então, quando ele diz aqui, ó, que a autora fazia parte desse grupo de arte, a autora era Marta Oliveira. Ela que é a dona daquela tirinha. Foi ela que fez. Segunda questão. Quais as legendas dessa tirinha? E qual a função delas? Observe que são dois questionamentos em um só. Então, bora lá. Quais as legendas dessa tirinha? Você volta um pouquinho e aí nós vamos achar que as legendas que tem lá embaixo é o quê? Bicho papão, garoto assustado e pai acordando. Observe que tem 3 legendas, ou seja, um em cada quadrinho. E para qual é a função das legendas? Ela vai auxiliar em quê? A você compreender a tira, para saber do que se trata. Porque se eu olhar a tira, aquela tirinha ali, daria para me saber do que se trata? Até daria, né? Porque ali tá mostrando o garoto assustado, tá mostrando o fantasma, então eu já teria uma noção. Só que a legenda foi colocada lá para auxiliar ainda melhor, para me ver a sequência e saber exatamente do que se trata ali, ok? Se não fossem as legendas, seria possível interpretar a tirinha? Foi o que a tia acabou de falar. A legenda é importante, ela é super importante. Mas naquela tirinha ali, talvez eu conseguisse. Mas aí, no caso, seria uma resposta sua, tá bom? Será que se não tivesse aquelas legendas na tirinha, você conseguiria ter interpretado aquilo ali? Seria a sua resposta pessoal. Você ia dizer, tá bom? E quem são os personagens da tira Charandu? Quem são aqueles personagens? E aí? Um bicho papão, um garoto e o pai do garoto. Muito bem. Próxima. Como você ficou sabendo? Como é que eu sei que são aqueles personagens da tirinha? E aí? Foi através de quê? Pelas legendas e pelas imagens. Olha só a importância aí da legenda. Mas só que não foi só pelas legendas, as imagens também nos diz muita coisa. A gente vê um fantasma, a gente vê um pai e vê um filho. Só que ali no caso o fantasma é o bicho papão. A legenda serviu para dizer que tipo de fantasma era aquele, no caso o bicho papão. Próxima. Onde e quando se passa a cena? Onde e quando? E aí, o que vocês colocaram? As cenas elas acontecem quando? À noite. E onde? Aliás, quando à noite. E onde? Qual é o local? No quarto do menino. Tá bem nítido, tá bem, dá para perceber muito bem onde e quando, porque ele tá dormindo, né? Então, noite. E o local lá a gente vê que tem cama, então, quarto. Próximo. Além da legenda, o que mostra que o garoto está assustado? Se não tivesse, vamos supor as legendas, que a tia disse que naquela tirinha daria pra gente saber se não tivesse as legendas. Além dessa legenda,
O que mostra que ele está assustado, gente? E aí? As imagens do segundo quadro. A expressão de medo do menino que a gente vê. Os olhos dele arregalados, né? E o cabelo todo arrepiado, etc. Ou seja, tem mais coisa aí que você pode ter percebido, fora essas que a tia colocou. Então, além da legenda, nós vimos essas outras coisas aqui. Eu acredito que está bem nítido e dá para vocês perceberem. E qual seria o desfecho dessa história? Qual seria o final dessa história? O que aconteceu lá no final? Você olhando lá, qual seria o desfecho? Ah, tia, mas lá não tem nada escrito, como é que eu vou saber? Olhem a tirinha, olha o último quadrinho. Qual seria o desfecho que você daria para aquele último quadrinho? O que é que mostrou ali, ó? Que o pai do garoto acordou, porque mostra o pai entrando no quarto, né? E foi socorrer o menino, que o menino estava gritando pelo bicho-papão, que o bicho-papão estava ali. Mas ele não encontrou nenhum bicho-papão. Porque, na verdade, o bicho-papão estava onde? Ou na imaginação, e como estava na ilustração, estava debaixo da cama. Então, o pai não viu o bicho-papão, só a criança. Então, desfecho, olhando para aquele quadrinho, você percebe que o pai acorda, corre para o quarto para socorrer o menino, mas ele não encontra nenhum bicho-papão. Lá na próxima página, descobrindo o nome de seres imaginários, ou seja, que só existe, ó, na nossa imaginação, que na verdade eles são só lendas, né? Como vimos, há muitos seres imaginários que podem causar medo. Fantasma, bicho-papão, bichos-papões, bruxas e outros. Nem tanto como fadas, duendes e sereias. Tem uns que causam medo, mas tem outros que não causam. A fadinha, por exemplo, a gente não tem medo, né? Duende, sereia, a gente acha que não vai fazer nenhum mal. Na verdade, nenhum deles faz, tá, gente? Que isso aí só é coisa da nossa cabeça. Descubra o nome dos seres imaginários a seguir, organizando as letras que estão nos quadros. Observe aqui, ó, que tá tudo embaralhado. E aí, esse primeiro seria o quê? Um ser imaginário, olha só. Seria quem? O fantasma, muito bem. Aqui, outro ser imaginário? O saci. E aqui? Um ser imaginário bonzinho, que a gente gosta. A fada. E aqui, um que a gente não gosta muito. O lobisomem. Muito bem. O próximo seria quem? A sereia. E esse? A gente tem medo da bruxa. Esse aqui, que era o que estava lá no quarto do menino, o bicho-papão. Esse, o gnomo. Esse, o ogro, muito bem. E esse também, que é um lendário aí das nossas lendas folclóricas, a mula sem cabeça. E aqui você ia escolher um desses aqui, né, que a gente colocou, e ia fazer um desenho numa folha avulsa, ok? Aí é o desenho de cada um. E olha só, a nossa atividade de redação é uma tirinha, tá no anexo lá da plataforma, tá bom? Vocês aqui a tia colocou só para ilustrar, mas lá vai estar bem nítido para você, você pode estar olhando, tá bom? O que diz na tirinha? Mas eu juro que não fui eu quem deu um nó na orelha do seu coelhinho. Olha só, o Cebolinha sempre trocando o R pelo L, né? Aí ela pergunta, então quem foi? Ele diz, foi um menino sujo de calção, xadrez, e a primeira letra do seu nome é C. É com C, né? Não adianta olhar para mim. Eu não vou entregar o menino. Observe os balãozinhos mostrando a qual fala pertence a cada um, ok? Aquelas duas lá pertencem ao Cascão. Olha, observe aqui, uma interpretação. Você vai interpretar. Como? Lá no seu anexo vai ter esses questionamentos que vocês vão responder no seu caderno. O que ele quer que você diga? Você vai identificar na tirinha as palavras em que o Cebolinha pronunciou errado. E vai reescrever, só que dessa vez de forma correta, ok? Letra B. De acordo com a tirinha, quem era o personagem que Cebolinha estava descrevendo? Porque ele diz quem foi que realmente deu um nó na orelha do coelhinho da Mônica. Quem ele estava descrevendo? Na letra C. Faça o mesmo que o Cebolinha. Escolha um personagem e descreva-o. Siga o exemplo do Cebolinha. Então, ou seja, você vai escolher um personagem, faz a descrição dele e pergunta para o papai ou para a mamãe se eles sabem dizer que personagem é esse, ok? Letra D. Quem era o personagem que o Cebolinha indicou para a Mônica? Aquela descrição toda, ele estava falando de quem? E aí você vai responder também. E aí nós vamos para a nossa ortografia, o estudo das letras M antes de P, I,
B. Na aula passada, a tia Gisele deu vários exemplos, né? O como você observaria as palavras, não é isso? Então, essa letrinha M, você iria colocar sempre antes da consoante P ou da consoante B. Se antes dela não aparecesse nem P e nem B, depois da consoante M, você não iria usar o M. Se fosse tipo um T que aparece, um V, vamos supor, você não usaria M. Você só usa a letrinha M se for antes do P e do B. Olha só, de acordo com as regras da língua portuguesa, sempre usamos a letrinha M antes de P e B. Quer ver um exemplo? Pampa. Olha a palavra pampa. A tia não botou aqui, gente, as palavras, porque eu vi que a tia Gisele deu vários exemplos já pra vocês. Aqui é mais uma questão mesmo de recordação, tá bom? Pampa. Ali, ó, tem a letrinha M, porque depois da letra M vem quem? Um P. Então, antes de P e B, a gente usa M. E aí nós vamos para uma historinha. Ali só foi para relembrar, tá bom? E a gente vai aplicar aqui em mais atividades. Super M. Certa vez, as letrinhas do alfabeto foram passear na lagoa, todinhas, do A ao Z. Olha aí, as letrinhas foram passear. O que aconteceu? Como o dia estava quente e ensolarado, vamos ver o que aconteceu? Elas não resistiram e pularam na lagoa. Tibum! Olha só, o que aconteceu? As letras estavam muito alegres, divertindo-se de montão, sem perceber que as letras P e B foram nadar na parte mais funda da lagoa. Então, de repente, elas começaram a se afogar. Olha as letrinhas aí se afogando. Quando as outras letras viram que elas estavam se afogando, ficaram desesperadas. Estavam sem saber o que fazer. Foi quando a letrinha M tomou coragem e nadou. E finalmente ela conseguiu trazer as amiguinhas. Olha só, a letra P e a letra B. Olha que legal, gente. Conseguiu trazer as amiguinhas de volta. Por isso que elas só andam o quê? Juntas. Depois desse dia, as letras P e B nunca mais largaram a letra M. Agora as três são melhores amigas. Olha lá a regrinha. Antes de P e B, se usa quem? A letrinha M. Aqui é uma forma lúdica de dizer por que elas são sempre juntinhas, né? A letra M salvou a letrinha P e a letrinha B. É por isso que agora elas são inseparáveis. Vamos lá, responder nossa página 16 e 17. Pintar de amarelo as figuras que tem no nome a letra M, que está escrita antes de P e B. E de verde, as figuras que tem no nome a letra N escrita antes de qualquer outra consoante, que não é nem P e nem B. Então, quais são as imagens que aparecem aqui para você? Tamanduá, muito bem. Lâmpada, ok. Pomba, ok. Elefante. E por último, o que é aquilo ali? Um gambá. Então, vamos ver quais seriam qual deles eu pintaria de amarelo e qual deles eu pintaria de verde? Bora lá. Eu pintaria de amarelo o nome que tem a letra M escrita antes de P e B. Quem seria? Muito bem, a lâmpada. O que mais? A pomba. Muito bem. E por último, o gambá. Muito bem. E de verde? O tamanduá. Muito bem. E o elefante. Vamos ver como é que ficou? Olha só. Verde, tamanduá, olha só o N, né? Vem antes da letra D. Olha como não é nem P nem B. Próximo, lâmpada. Por que é amarela? Porque, ó, o M vem antes do P. Muito bem. Próxima, a pomba. Porque, ó, o M vem antes do B. E o elefante de verde, por quê? Porque é o N, antes de outra consoante, que não é nem P e nem B. E por último, o gambá, que veio o quê, ó? Antes de B, a letrinha M. Lê esta piada. A Terra. Na aula de geografia, a professora perguntou: Joãozinho, me dê 3 fatos que comprovem que a Terra é redonda. Olha aí onde é que está o humor, que ele responde: meu pai diz que é, meu livro também diz que é, e a senhora também.
Então, será que ele comprovou isso aí? Ele só acreditou no que disseram para ele, né? Aqui é de um domínio público. Sublinhe as palavras que têm M ou N antes das consoantes. As palavras aonde? No texto, naquele textinho. Então, quais seriam as palavras que eu iria circular lá? Que tem M ou N antes de qualquer consoante. Aqui ele não está dizendo só M antes de P e B, não. É M ou N. Bora lá, quais foram as palavras que surgiram? Perguntou, você ia sublinhar lá. Comprovem. O que mais? Redonda. Respondeu. E também, olha só, N, M, M, N, N. Ele não fala de regras, ele só diz M ou N antes das consoantes. Que consoante aparece depois da letra M? E aí, qual é a regrinha? Quais são? As consoantes P e B. Muito bem. E que consoantes aparecem depois da letra N lá nas palavras? Quais foram? T e D. E aqui ele vai falar alguns exemplos, que a tia Gisele já falou. Olha só, ó, a regrinha do M antes de B e P. E o N antes de qualquer outra consoante que não seja nem P e nem B. Olha os exemplos. Tromba, também, comprovem. E a letra N antes das outras consoantes, que não é nem P e nem B. Exemplo, redonda, elefante e pergunta. E aqui você iria responder sozinho, completando com M ou N, obedecendo a regrinha, ok? E aqui também, completar as frases com as palavras M antes de P e B. E depois resolver a cruzadinha, ok, meus amores? Isso aí é pra casa, tá bom? Fique com Deus. Antes de terminar, para mim que já tinha até terminado. Recortar de livros, jornais, palavras que tenham M antes de P e B, no final ou no meio, né? Aqui é só exemplos, tá bom? Só alguns exemplos que eu tô dando para vocês. Não necessariamente tem que ser essas palavras, que talvez você nem veja direitinho. Aqui só são alguns exemplos, mas é você que vai achar. Ok, meus amores? Então, é tudo isso que a tia falou. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham matado um pouquinho da saudade da tia. Que a tia também morre de saudade de vocês. Um beijo bem grande. Até a próxima, quem sabe, não é isso? Beijo, tchau!